Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Seja muito bem-vindo e que massa ter você por aqui para a gente aprender essa parada que está revolucionando tudo à nossa volta. Seja na área financeira, seja na área da saúde, na área da educação, seja na hora que a gente abre o celular ali por meio do reconhecimento facial, na hora que a gente faz a transferência bancária ali por meio do reconhecimento ali das nossas digitais. Cara, ciência de dados com machine learning, inteligência artificial, está mudando o mundo à nossa volta e de forma cada vez mais acelerada. É incrível. E galera, hoje, exatamente hoje, eu queria falar sobre algo que fosse bem básico para você que está começando do absoluto zero. O conteúdo de hoje é para você que se identifica com essa parada, mas que tem uma certa dificuldade de entender como que tudo isso funciona, como que machine learning funciona. Se essa é a sua dúvida, nesse Dicas e Truques de Ciência de Dados, você vai entender e você vai construir a sua primeira máquina preditiva com o algoritmo que talvez seja o algoritmo mais simples, a regressão linear, beleza? Fica comigo que você vai entender essa parada e nunca mais você vai esquecer o que é machine learning. Tamo junto? Beleza? Cara, é o seguinte, vamos lá. A gente já sabe que aprendizado de máquina e inteligência artificial são palavras que estão aí bombando, galera. Seja nos jornais, nas notícias, tá aí entre os top 5 aí dos empregos mais procurados aí, os melhores pagos, inclusive, são os cientistas de dados. E galera, tá chamando muita atenção. Tem algumas pessoas que querem se beneficiar porque querem realmente levar ali um emprego como cientista de dados, e tem outras pessoas que querem simplesmente o next level, sabe? Que é só aprender como que tudo isso funciona. Então, se você se encaixa em um desses dois perfis, se você quer seguir uma carreira como cientista de dados, ou se você quer aprender e entender como essa parada toda funciona, essa aula é pra você, beleza? Galera, mas muitos travam exatamente quando a gente começa a falar de machine learning, e aí a gente começa a falar e dizer que alguns termos são presentes quando a gente está estudando machine learning, tais como estatística, probabilidade, regressão. Galera, essas palavras muitas vezes intimidam as pessoas que querem aprender ciência de dados. E cara, realmente é compreensível. Quando você olha algumas palavras, geralmente elas assustam. Por quê? Porque a galera pensa que vai precisar aprender tudo isso de cada uma dessas ciências aí. E a verdade é que não é bem assim, beleza? Principalmente se você não vem de uma área não técnica, não exata, né? Se você vem da área de humanas, como eu também sou da área de humanas, eu sou das ciências econômicas. Então, muitas vezes essas palavras podem assustar você, termos técnicos podem assustar. Mas galera, o que eu quero falar pra vocês é que isso não é um bicho de 7 cabeças. Existe uma solução para essa parada, para você aprender sobre tudo isso que está acontecendo. E galera, não é um bicho de 7 cabeças. Portanto, baby steps, galera, como eu sempre falo para vocês, baby steps, passinhos de bebê, um passo de cada vez. E para começar esse baby steps, desse dicas e truques de ciências de dados hoje, eu quero trazer para você um algoritmo que é um algoritmo muito simples, que é a regressão linear simples. Esse algoritmo que ele permite a gente fazer algumas construções de algumas máquinas preditivas bem simples, e você entendendo a intuição por trás da regressão linear, cara, você já vai entender todos os outros algoritmos, assim, a base, os pilares dos outros algoritmos, independente se sejam eles suporte vector machine, redes neurais profundas, todos eles. Você entendendo aqui os pilares lógicos de como essa parada funciona, você vai entender como todos os outros funcionam. E aqui, já quero salientar de antemão que você não vai precisar decorar a fórmula, você não vai precisar entender como que funciona ali por trás a codificação interna, até mesmo porque nós vivemos na era do compartilhamento. E galera, a maioria dos pacotes já trazem essas funções otimizadas, então o que eu quero te explicar é a intuição por trás dessas paradas, não decore fórmula. Beleza? Decorando a intuição, entendendo como é que funciona o processo, é excelente, você já vai entender todos os outros algoritmos. Fechou? Vem comigo? Então bora pra frente. Cara, regressão linear simples, beleza? O que é a regressão linear simples? Quando que a gente usa essa parada, beleza? Galera, para você entender o que é e como que a gente usa essa parada, eu já vou explicar de antemão que é uma parada muito simples e talvez você já tenha aprendido isso há muitos anos e não saiba. Olha só, a gente vai criar um modelo simples de aprendizado de máquina com essa tal dessa regressão linear.
E aí, antes da gente passar para a codificação, eu quero explicar o fundamento e a lógica por trás dessa parada. A regressão, ela é um algoritmo de aprendizagem de máquina supervisionado. O que é isso, Eduardo? É quando você entrega dados históricos para o seu algoritmo para que ele trabalhe e tente replicar, aprimorar, aproximar os valores que já são conhecidos. Então, dado o valor que ele já conhece, ele vai fazer os cálculos e vai tentar fazer uma aproximação. É exatamente isso. Você já tem o target e você tem os dados históricos. E aí você faz uma função que aproxima os valores por meio dessa função, desse algoritmo, de forma supervisionada. É por isso que é aprendizagem supervisionada. Você olha dados históricos e tenta fazer a função que aproxima. De cabeça, Eduardo? Claro que não. Você já vai ver. Essa atividade, esse aprendizado de máquina supervisionado, talvez seja um dos mais usados porque tem mais aplicabilidade nas mais diversas áreas, tá bom? A análise de regressão é um método onde a gente estabelece uma relação entre a variável dependente, ou seja, aquela variável que depende de outras variáveis, e a variável independente, que é exatamente a variável que vai ajudar a prever a variável dependente. Eduardo, agora deu um nó na minha cabeça. Então, olha o exemplo. A variável dependente é, por exemplo, imagina um problema linear aí. Qual é o peso, qual é a altura do cidadão dado o seu peso? Então, você quer fazer a estimação da altura do cara e você tem a informação do peso. Olha só, o peso é a variável independente. Aquela variável que você quer estimar é a variável dependente. Dependente de quê, Eduardo? Dependente do peso, dependente dessa variável que está explicando aqui a altura que eu quero estimar. Então, se você quer estimar a altura, a variável que você quer estimar é a variável dependente. E as demais outras variáveis são variáveis independentes. Como nós estamos falando de regressão linear simples, nós estamos com um modelo que é aquele mais básico para você compreender todos os outros. É um modelo de uma variável só. Nós estamos falando da regressão linear simples. Então, quando eu falo aqui, nós vamos fazer a estimação da altura da pessoa de acordo com o peso, essa é o exemplo mais simples para você entender o que é uma regressão. Então, eu estou dando uma variável que a gente quer prever, que é a altura, e a variável que está ajudando a gente a prever, que é o peso. Beleza? Tem só esse exemplo, Eduardo? Claro que não. Vou pegar um outro exemplo aqui. Você quer estimar a nota do seu aluno, dada a quantidade de horas de estudo que ele tem ali, que ele faz ali no seu dia a dia. Então, você quer estimar a nota. A nota é o y, é a variável dependente. E o x é exatamente a quantidade de horas de estudo, é a sua variável independente, é a variável que vai ajudar a prever a variável dependente. É só isso, galera. Muitas vezes os estatísticos, a galera tenta dar uma porrada de nome para explicar a mesma coisa, mas é só isso, tá bom? Variável dependente é aquela variável que você quer prever, e variáveis independentes são as variáveis que vão ajudar a gente a prever essa parada, tá bom? Beleza? Então tá. Aqui nós temos um exemplo do que é a regressão linear simples e do que ela é composta. Essa é uma equação da regressão linear. O y é o que a gente quer estimar, que no caso seria ali a nota do candidato. O x é a quantidade de horas de estudo. E tá vendo esses dois parâmetrozinhos aqui, o m e o b? São exatamente os dois parâmetros que a regressão linear aprende para que a gente descubra qual é o y. Beleza? É isso, só isso. Eu poderia parar a aula agora que você já sabe como é que funciona uma regressão linear simples. Beleza? Mas vamos para frente. Cara, você se lembra de resolver equações desse tipo aqui, ó, equaçãozinha simples lá no ensino médio, segundo grau. Diz aí, fala se você não lembra de ter resolvido algumas questões assim, y é igual a x mais b, y é igual a mx mais c, cara, enfim, você com certeza resolveu equações desse tipo. E, certamente, você está de parabéns, sabe por quê? Porque você já conhece regressão linear simples. Esse é um exemplo de regressão linear simples, viu? Como é fácil de aprender regressão? Então, olha só, a gente vai considerar um exemplo bem popular para a gente entender como é que funciona essa parada. Como eu acabei de falar, o número de horas investidas no estudo e as notas obtidas no exame. Então, ó, as notas obtidas, elas dependem da quantidade de horas que você estuda. Então, as notas obtidas são a variável dependente, ou seja, o y, é aquele que a gente quer prever, e o número de horas é a variável independente. Tudo bem? Então, ó, o nosso objetivo é construir uma máquina preditiva
que nos ajude a prever a nota que foi obtida para um novo número de horas que a gente colocar ali. Então, por exemplo, a gente vai construir a máquina preditiva, que ela vai considerar ali uma série histórica de números de horas e a quantidade de ponto que o cidadão lá teve, e aí, dado essa função, esse algoritmo, a gente vai entender que um novo número de horas vai ter um novo valor ali de nota para esse aluno. Então, dependendo ali se ele estudou X horas, ele vai ter uma nova nota. É isso que a nossa máquina preditiva vai fazer, usando a regressão linear, que é exatamente a utilização dessa função aqui para fazer a nossa estimação. Lembrando, o Y aqui vai ser o que, Eduardo? O Y é exatamente a nota que o cara vai ter, o Y é a nota, beleza? O X é exatamente as horas de estudo que o cara teve, tá? O X é a hora de estudo que o cara teve. O que a nossa máquina preditiva vai fazer, então? Ela vai estudar, dado a nota e dado a quantidade de horas de estudo, ela vai estimar esse carinha aqui, que é o coeficiente do X, que a gente chama de slope, que é o coeficiente, é a inclinação da nossa reta. Isso aqui é a nossa reta. Quando eu subo aqui, isso aqui é a nossa reta de regressão. Tá vendo que ela tem uma inclinação? Assim, ela tem a inclinação com relação à horizontal, beleza? Aqui ela tem uma inclinação. Se ela fosse assim, ela teria uma outra inclinação. Se ela fosse assim, ela teria uma outra inclinação. O que a gente vai descobrir como M, que é esse carinha que está aqui embaixo, é exatamente a inclinação, beleza? E esse Bzinho aqui, ó, é o valor que corta o eixo Y. Que eixo Y, Eduardo? Esse eixo aqui, ó. Então, ó, esse valorzinho aqui, ó, é o B que está ali, ó. O eixo Y está aqui, o eixo X está aqui, e esse pontinho aqui, ó, é exatamente para dizer onde que está a nossa reta. Você concorda que você sabe onde é que corta e você sabe a inclinação com relação ao eixo? Você sabe exatamente onde está a sua reta de regressão. Simples, né? É a matemática, galera. Vai precisar saber isso de cabeça? Claro que não. A gente vai utilizar um algoritmo que vai fazer essa parada, tá bom? Uma função, né? A regressão linear. Então, beleza. Só para a gente fechar aqui o conceito. O Y é a nota, o X é exatamente a quantidade de horas de estudo, o M é a inclinação da nossa reta e o B é exatamente onde que ele corta aqui o eixo Y. Dado que você tem tudo isso, a gente vai estimar o M e o B. Por quê? Porque o X e o Y a gente já tem. Se a gente sabe o M e o B, a gente consegue construir a nossa função, porque a gente, dado a quantidade de horas de estudo, e eu sei que a minha função tem um coeficiente para o X, e eu sei que ela tem um valor de intercepto, o valor Y, pronto, tá dado, né, galera? Eu tenho as 3 variáveis aqui, eu consigo estimar exatamente a minha nota. Tudo bem? É simples, né, galera? Mas olha, esse é o pilar para você entender como que funciona todos os outros algoritmos. Ó, tem algoritmo que vai utilizar ali uma função de kernel, radial e por aí vai. Tem outro que vai utilizar redes neurais ali, ele vai entender como é que faz ali a aproximação por meio de cálculo de redes neurais. Galera, outros vão considerar a distância entre pontos, então cada algoritmo tem a sua peculiaridade, tem a sua função. Então é exatamente que é isso que é Machine Learning, galera. Uma porrada de função que nos ajuda a entender e a estimar e a fazer estimações para os mais diversos problemas de negócio. É claro, a regressão linear simples é de onde partiu tudo isso. Beleza? É como se fosse ali as continhas de mais e menos, multiplicação e divisão. Depois as paradas vão começando a ficar mais difíceis. Você começa a estudar exponenciação ali, fração. Não é assim que funciona quando a gente está aprendendo matemática? É exatamente a mesma coisa. Beleza? Eduardo, eu entendi tudo essa parada. Então, como que eu faço esse negócio no Python para que a gente possa ganhar tempo aí, Eduardo? Porque você sempre vive me dizendo que a comunidade colaborativa já construiu muita coisa, não é? Exatamente. E a comunidade colaborativa já construiu alguns pacotes que vão nos ajudar a fazer tudo isso. E eu vou te apresentar alguns deles agora. Olha só, a gente vai importar alguns pacotes como o NumPy, como o Scikit-learn e como o Matplotlib, tudo bem? O NumPy para a gente mexer com matriz, e você já vai entender por quê. O Scikit-learn porque ele traz os nossos algoritmos de Machine Learning e o Matplotlib para a gente fazer uma visualização gráfica, beleza? Galera, é quase impossível ter conhecimento de cada pacote, de cada biblioteca Python. Quando você olha para essa figurinha aqui, você fala, meu Deus, olha o tanto de pacote, vou precisar aprender tudo isso, Eduardo.
Claro que não. Você vai aprender à medida que você precise utilizar alguma função. Essa é a realidade. Quando você fizer uma pesquisa aí para você fazer um trabalho de, sei lá, imagina que você quer fazer um trabalho de construção de gráficos. E aí você vai ver que tem lá o Seaborn, tem o Matplotlib, tem o Bokeh. Então, existem pacotes que te ajudam das mais diversas formas. Então, você não precisa saber de todos. Você só precisa saber que existe. E, galera, isso não é nada mais fácil do que é tipo uma pesquisa no Google. Beleza? Você joga lá, eu quero um pacote para fazer criação gráfica. Vai aparecer lá para você lá uma infinidade de pacotes. E aí, galera, a intuição por trás de todo o uso de pacote é a mesma. Chama o pacote, bota um pontinho, vê quais são as mais diversas funções. Se você ainda não compreende exatamente como que faz essa chamada de função dentro do Python, eu te convido a assistir o curso de Python Analytics Fundamentos, que é um curso gratuito que está no portal cienciadosdados.com, e aí lá você vai entender ali um pouco da parte mais simples ali da linguagem Python, que é a linguagem oficial da ciência de dados, galera. Beleza? Ali eu trago bem baby steps, bem passo a passo, como que você se utiliza da linguagem Python. Tudo bem? Então beleza, bora pra frente. Olha só. Galera, eu recomendo que você se limite a pesquisar o pacote quando necessário para uma tarefa, nada de decoreba, tudo bem? E é mais fácil lembrar do uso de pacotes a cada prática que você vai tendo. Então, quanto mais problema de negócio você vai resolvendo, mais pacotes você vai conhecendo. E é assim que eu oriento que você continue aí estudando ciência de dados. Não queira entender ali toda a teoria de todos os pacotes que existem sem a prática do dia a dia, sem colocar casos práticos, porque senão você vai ficar triste, vai ser que nem faculdade. Eu recebo muito comentário aqui, muito depoimento de alunos que reclamam muito disso, que fala, Eduardo, cara, por que na faculdade os caras não fazem isso? Por que passam tanta teoria para depois dizer para que significa? Cara, eu também não tenho resposta para isso. Mas o que eu posso te dizer é que não funciona. Tá bom? Não funciona. Então, bora pro caso prático, vamos entender para que funciona e depois, a miúde, você vai se aprofundando nos mais diversos ramos, inclusive depois você vai escolher lá para onde você quer ir. Se você quer ir para visão computacional, processamento de linguagem natural, desenvolvimento lá de robótica com RPA, cara, você vai escolher, tá bom? Hands-on agora, galera, mão na massa, bora fazer alguns códigos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, nós temos a importação de alguns pacotes. Nós já estamos aqui no Google Colab e vamos importar alguns pacotes que já têm algumas funções pré-calculadas para a gente fazer a nossa regressão linear. Eu estou importando aqui, ó, o NumPy, é um dos pacotes que eu falei lá em cima. Estou dando um apelido para ele de NP, para ficar mais fácil. O Matplotlib, que é com a função PyPlot, que eu estou chamando de PLT, que é a função gráfica para a gente fazer análise gráfica, e a regressão linear, que está dentro do scikit-learn, tá bom? O NumPy, a gente vai fazer um trabalho de matrizes, você já vai entender. O Matplotlib para a gente fazer uma análise gráfica e a construção da nossa máquina preditiva a gente vai fazer por meio do algoritmo aqui que está no scikit-learn. Fechou? Matamos o pacote. Eu vou executar aqui, o Google vai alocar memória, RAM, vai alocar disco para a gente, beleza? Vai disponibilizar GPU se a gente precisar fazer cálculos avançados, como nós estamos fazendo regressão linear, então a gente não precisa usar GPU, tá bom? Então, alocou disco, tem um checkzinho aqui, executa essa célula e aí, a partir desse momento, o nosso pacote, os pacotes, 3 pacotes que a gente importou já estão disponíveis, tá bom? Cara, eu estou considerando que esse é o seu primeiro modelo de aprendizado de máquina, tudo bem? Então eu vou eliminar uma porrada de complicação aí, porque a gente está utilizando só uma quantidade pequena de dados para facilitar o seu entendimento, tá bom? Mais para frente eu vou te orientar a utilizar grandes bancos de dados para você buscar mais dados ao invés dessa pequena amostra que a gente está tendo aqui para você testar esse algoritmo de regressão linear, tá bom? Então, beleza, galera. Olha só, o que a gente precisa quando a gente vai construir uma máquina preditiva? A gente precisa dos dados, não é? Então, aqui nós estamos dando os dados para a máquina. Nós não estamos importando esses dados dos bancos de dados da nossa empresa, nós não estamos importando esses dados aí de um CSV, nós estamos criando, simplesmente criando. E como é que cria? Por meio do NumPy. Tá vendo aqui, ó? Eu estou utilizando o NP, que é o NumPy. Estou criando um array. O que é o array? O array é matriz. A gente está criando aqui, quando a gente usa a variável, quando a gente está usando o Excel, a gente não tem assim, ó, pensa aí num tabelão do Excel, tá bom? Então, ó, aqui eu tenho uma variável, aqui eu tenho outra variável, aqui eu tenho outra variável, e aqui eu tenho as mais diversas linhas, tá bom? Ó, eu tenho uma linha, eu tenho outra linha, eu tenho outra linha, eu tenho outra linha, beleza? Tenho várias linhas aqui, tem uma, duas, 3 linhas, tá bom? Ó, linha 1, vou pegar uma outra cor aqui, ó, linha 1,
linha 2 e linha 3, beleza? Olha só, cada linha é um registro, é a anotação de uma pessoa, é a anotação de um cliente. Nesse caso, como a gente está falando de alunos que estão estudando e tem horas de estudo ali para tirar uma nota na prova, a gente está falando que cada linha é um aluno, tá bom? Então, olha só, aqui a gente está falando de um problema de regressão linear simples. Então, eu vou dar um X aqui, ó, nessas colunas, porque eu só tenho uma variável, que é a variável tempo de estudo. A variável tempo de estudo, ela é só uma coluninha da nossa planilhona aqui no Excel. Então, o que a gente está resolvendo agora é exatamente isso aqui, ó. Essa coluna aqui é a variável horas de estudo, tá bom? Ó, para cada aluno, eu tenho uma hora de estudo, ó. Então, ó, o aluno 0, eu tenho, sei lá, 10 horas de estudo. O aluno 1, eu tenho 11 horas de estudo. Tá vendo aqui embaixo, ó? O aluno 2, eu tenho 12 horas de estudo. O aluno 3, eu tenho 13 horas de estudo e assim sucessivamente. Isso aqui é só para eu dizer que eu estou organizando uma matriz com uma coluna, tá aqui, ó, uma coluna e muitas linhas, tá bom? Então, beleza, o que significa isso? Que essa matriz, ela vai entregar para o algoritmo, cada linha, uma passada de dados. É só isso que está fazendo essa função aqui. Só que, como a gente não tem esse valor pronto, eu estou colocando aqui no xPoints, exatamente, xPoints são os valores de cada um dos alunos, tá bom? Então, cada aluninho ali tem um valor de horas de estudo. Então, o aluno estudou 10 horas, o outro aluno estudou 11 horas, o outro aluno estudou 12 horas e assim sucessivamente. Assim, a gente cria a nossa estrutura de valores de horas de estudo, tá bom? Tudo bem? Então, isso aqui é só porque a gente está criando os dados do zero. Geralmente, você já vai pegar os dados ali do seu banco de dados. Aqui a gente está criando, então eu estou criando um array, uma matriz, estou colocando os dados aqui dentro e estou só falando que é só uma coluna com várias linhas. Só isso, galera. E aí a gente armazena isso no xPoints, tá bom? Olha só, eu estou dizendo que o xPoints é exatamente esse conjunto aqui, que é um conjunto de valores de horas de estudo. Beleza? Eu vou executar essa célula e aí quando eu vou inserir uma outra linha de código aqui, vou marcar o x xPoints. Quando eu mando executar essa célula, ele vai mostrar exatamente esses valores, tá vendo aqui, ó, no formato de coluna, né, galera? Ó, 10 tá aqui, 11 tá aqui, 12 tá aqui, 13 tá aqui, beleza? Então, organizamos ali cada uma das linhas de entrada do nosso dataset. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, agora para os valores de resposta, que é exatamente a nota ali. Então, esse valor aqui é a nossa variável dependente. Então, olha só, quando eu mando essa tupla aqui, eu estou falando o seguinte, olha, estou criando uma outra matriz e estou dizendo assim, ó, para o meu algoritmo, esse yPoints aqui, ó, ele é exatamente o valor que a galera atingiu com aquelas horas de estudo. Então, o primeiro cara lá, ó, com 10 horas de estudo, ele teve 53 pontos. O cara que teve lá 15 pontos, ele teve 70 pontos. Tudo bem? É só isso que a gente fez. Então, ó, variável explicativa é o xPoints e variável a ser explicada, o nosso target, é o yPoints aqui, tá bom? Então, beleza. Galera, agora a máquina preditiva, ela é criada com o algoritmo Linear Regression, que é o algoritmo regressão linear. Ele pode receber uma pancada de hiperparâmetros, que são parâmetros que podem melhorar esse algoritmo. E a gente não vai usar isso aqui hoje, porque eu estou simplesmente querendo fazer o treinamento para você entender como é que funciona, tá bom? Então, o que eu vou fazer é só o treinamento por meio desse método FIT, que é estimar os parâmetros, que significa que ele vai calcular o valor otimizado do M, que é o nosso coeficientezinho ali do X, e o B, que é o valor que corta aqui o eixo Y. Quando a gente tem esses dois, cada vez que a gente passa um valor de X, a gente já sabe o valor de Y. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eduardo, é muito simples, não é? Me explica, então, essa simplicidade toda aí. Olha, eu vou criar agora a máquina preditiva, estou chamando de máquina preditiva, e vou simplesmente importar o algoritmo como função. Então, ó, eu sei que tem a função Linear Regression, que a gente importou aqui em cima, ó, vou voltar para você visualizar. Nós importamos a regressão linear aqui, ó, quando a gente estava começando. Tá aqui, ó, a gente importou a regressão linear, beleza? Do Scikit-learn. Então, agora eu vou simplesmente chamar a função.
linear regression, abro e fecho parênteses. Quando eu crio essa estrutura de código, eu estou criando a máquina preditiva. A partir de agora, está aqui a minha máquina preditiva. Só que agora eu preciso passar os dados na minha máquina, não é? Não é assim que funciona? Eu vou lá, entrego vários exemplos, que são ali os meus x-points e o meu y-point, para que ele possa treinar e fazer ali o cálculo do mzinho do coeficiente e do valor que corta o eixo y. Então, ó, eu criei a máquina, agora eu vou pegar essa máquina que eu criei e vou fazer o fit com os dados de treino, com os valores que eu tenho para treinar, que são x-points e o y-point, que é o y de treino também. Então, executa isso aqui, tá lá, galera. Acabamos de criar o nosso modelo de regressão linear. Agora que a gente já criou, tá aqui, ó, o modelo de regressão linear. Dentro, ele coloca aqui, galera, quando você criou a sua máquina preditiva e não seta nenhum hiperparâmetro aqui dentro, ele coloca alguns hiperparâmetros default. Cada funçãozinha dessa que está aqui dentro, ó, copy underline x, fit intercept, njobs, normalize, são hiperparâmetros que você pode customizar à medida que você vai avançando aí nos seus estudos de machine learning, tudo bem? Então, ele printa aqui para você os que ele utilizou como default, tá bom? Como padrão, como parâmetro aí para ele fazer essa máquina preditiva. Beleza, treinei aqui minha máquina preditiva, só que agora, Eduardo, eu quero utilizar essa parada. Se eu criei a máquina preditiva, agora eu quero fazer predições, certo? Então a gente vai utilizar aqui, galera, o próprio X-Points para a gente fazer novas predições, tá bom? A gente, em linhas normais, a gente separa um pedaço dos dados para fazer ali a nossa predição com novos dados. Só que aqui, um exemplo didático, a gente vai utilizar os mesmos dados aqui para fazer as predições. Eu criei a máquina, agora eu vou fazer novas predições. E eu vou utilizar os mesmos valores só para a gente fazer ali novas predições. Então, ó, esse YPRED, ele é nada mais, nada menos do que a minha máquina preditiva funcionando, fazendo novas predições por meio da função predict. Então, ó, eu faço o treinamento com o fit e faço novas predições com o predict, tá bom? Então, ó, criamos aqui novas predições. Agora, a gente vai imprimir aqui, por meio do Matplotlib, um scatterplot, que é um gráfico onde a gente vai visualizar ali onde está a nossa reta de regressão. Então, ó, printado tá aqui, olha só. Aqui está a nossa regressão. Ó, no X eu tenho aqui as horas de estudo e no Y eu tenho a nota na prova. Então aqui, ó, essa é a nossa reta de regressão. Aqui está a função que a nossa máquina preditiva criou. Esses pontinhos aqui são exatamente os pontinhos que são os pontinhos verdadeiros. Então, o que acontece com esses pontinhos verdadeiros? Se a nossa máquina preditiva fosse perfeita, ela ia estar assim, ó, ela ia estar exatamente seguindo esses pontinhos. Só que como é uma estimativa, e é uma estimativa linear, a nossa máquina preditiva criou uma reta. Tá bom? E, por meio dessa reta, a gente acerta tudo, Eduardo? Claro que não, a gente vai errar algumas coisas. A gente vai calcular o nosso percentual de acerto aqui embaixo. E aí, a gente vai ver se a nossa máquina, ela pelo menos acerta ali uma quantidade razoável, já que a gente está vendo que ela não acerta tudo. Por quê? Porque ela é uma reta. Tudo bem? Então, é isso que os algoritmos fazem, galera. Não tem muito segredo, tá bom? Então, bora lá. A gente traçou o nosso gráfico, fizemos ali a função scatter, criamos o nosso scatter, e agora a gente tem como pegar ali o valor dos nossos coeficientes. Aqui, por meio da função coef, a gente vê qual é o coeficiente da nossa variável e o intercept, a gente vê exatamente o intercepto para a gente saber qual é exatamente a nossa função, para que a gente possa fazer novas previsões, tá bom? Então, olha só que interessante. Quando eu jogo ali o coef, ele printa aqui, ó, 4.22. E quando eu printo aqui o intercept, ele printa aqui, ó, 8.80. O que ele está fazendo ali por trás na hora que ele faz o predict ali, ó? A gente está simplesmente fazendo o cálculo que é o seguinte, olha, se eu sei que aqui é 8,8, deixa eu pegar um outro pincelzinho aqui, ó. Se eu sei que aqui é 8,8 e se eu sei que esse M aqui é 4,2, quando eu passar uma quantidade de horas de estudo aqui, sei lá, 10 horas, é só eu fazer 10 vezes 4,2 mais 8,8, eu vou ter exatamente a estimativa da minha nota. É ou não é simples, galera? É isso que a gente faz
quando cria uma máquina preditiva, galera. Cara, amazing! Agora você construiu a sua primeira máquina preditiva, galera. Agora a gente tem uma forma de fazer novas previsões. Ou você faz assim na mão, que nem a gente fez, ou você faz o predict. A parada é que eu quero que você faça essa previsão aqui na mão. Bora fazer aqui então o cálculo de quanto seria se a gente tivesse ali uma nova quantidade de horas de estudo, se fosse 16 horas, beleza? Então olha só, o carinha está estudando 16 horas, aqui é o x, certo? O nosso m é 4,23, aqui é o nosso intercepto, 8,80, é só fazer essa multiplicação que você vai achar exatamente 76,48. Galera, é simples ou não é, beleza? Então agora, se você quer fazer novas predições para sua máquina preditiva, o que você vai fazer? Você vai passar essa quantidade de dados, aqui a gente fez na mão, multiplicamos aqui, ó, 16 e achamos aqui o valor de 76,48. Só que imagina que você tenha novos dados aí, você não quer fazer esse cálculo de cabeça e fazer essa soma. Você quer simplesmente passar os dados e fazer a sua máquina preditiva fazer um novo cálculo, não é? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dizer que o novo valor, a gente está chamando aqui, ó, de x new, o novo valor, ele é 16, como a gente fez, e nós vamos fazer a estimação por meio do predict. E aí ele vai dar o novo valor pra gente. Só que um dos detalhes que a gente faz quando a gente está construindo máquina preditiva é fazer o pré-processamento dos dados. Então, como no pré-processamento a gente fez ali a transformação do valor, convertendo ele para a matriz, a gente tem que fazer esse trabalho de conversão antes para que a nossa máquina preditiva entenda e construa exatamente os resultados conforme ela foi programada para construir. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa com 16, ó. Eu estou passando o 16 aqui dentro para ele construir uma matriz do mesmo jeitinho aqui, ó, no mesmo formato que ele utilizou os dados de treino. Então olha só, eu executo, mando printar aqui para você o xnew para você ver, xnew, tá lá, do mesmo jeitinho, tá lá um array, o valor 16 agora tá aqui dentro, e agora eu vou jogar esse 16, eu vou até maximizar aqui para você visualizar melhor, eu vou jogar esse 16 agora no predict, dentro da minha máquina preditiva, ó. Eu vou chamar a máquina preditiva, vou mandar ele fazer novas predições e vou passar os dados, os novos dados que eu quero utilizar para ele fazer essas novas predições. O xnew tá aqui, ó. Então, a partir do momento que a gente fizer essa função aqui, ele vai calcular o ynew, que é exatamente o 76 que a gente já calculou na mão ali em cima, tá bom? Então, ó, quando a gente executa essa célula, ele vai lá e printa exatamente a nossa nota estimada. A nota estimada é de 76,46. Beleza, cara, que fera! É exatamente assim que a gente constrói a nossa máquina preditiva. A partir do momento que você constrói, a gente tem um passo adicional que é a avaliação da nossa máquina. Eduardo, a nossa máquina tá boa? A nossa máquina tá ruim? A gente tá acertando muito? Porque não adianta nada construir uma máquina e a máquina não fazer previsões boas, né? Então, existem métricas para você avaliar a sua máquina preditiva. A gente vai utilizar aqui exatamente uma métrica que vai nos dizer se o nosso dado tá acertando bem ou se não está acertando muito bem. Aqui já tem a função pronta, você não vai precisar calcular de cabeça. O próprio algoritmo traz uma função chamada score, no qual ele vai utilizar as amostras de x e y que tem aqui dentro e ele vai encontrar um valor para o cálculo de uma métrica conhecida como R2. O R2 ele é o coeficiente de determinação, mais uma das diversas métricas que você pode utilizar para avaliar a máquina preditiva, tá bom? Como é que funciona o R2, Eduardo? Galera, quanto mais próximo de 1, melhor é o R2, tá bom? Então, ó, é como se fosse 1 a 100%, né? Quanto mais próximo aqui do 100%, melhor, tá bom? Então, quanto mais próximo de 1, melhor, e indica que a nossa máquina preditiva é eficiente, tá bom? Então, ó, peguei a máquina preditiva aqui embaixo, ó. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Peguei a minha máquina preditiva, vou chamar a função score, então coloco um pontinho, score, e vou passar ali, ó, os dados xPoint e yPoint. E aí eu vou mandar ele fazer ali o cálculo da escoragem e ele vai printar pra gente o valor do R2, que aqui nesse caso é 89%. Portanto, a previsão do modelo é confiável. Quanto mais próximo de 100%, mais confiável é a nossa previsão. E a nossa previsão tem quase 90%, aí arredondando, 90% de precisão. Beleza, cara, construímos a sua primeira máquina preditiva com regressão linear. Então essa foi a sua primeira máquina preditiva.
Quando você estiver aí mais confortável com essa parada, você pode ir um passo à frente e escolher um conjunto de dados maior. Eu deixo aqui o link da UCI para você pegar alguns datasets de exemplo. E aí, lembrando que você vai precisar importar alguns pacotes como Pandas para fazer manipulação de data frames e o NumPy para fazer aí o seu tratamento nos dados ali, transformar em matriz, o Scikit-learn para fazer a importação da regressão linear, e você vai poder brincar a partir de agora com outras regressões, tais como a regressão linear múltipla e a regressão logística. A linear múltipla é, ao invés de utilizar uma variável, como a gente utilizou agora, você vai poder utilizar múltiplas variáveis. Por isso, regressão linear múltipla, que inclusive é a mais normal, né, galera? Nem hoje em dia é difícil você encontrar alguma coisa que tenha uma variação somente por conta de uma variável. Eu trouxe uma variável somente para você entender como que nasce essa parada toda aí de machine learning. Começou aqui, desse exemplozinho simples da regressão linear simples, tá bom? E a logística é quando você não quer prever um número, que nem a gente prevê o 76 aqui agora, né? A regressão logística vai nos ajudar a prever classes, galera. Tipo, se o cara vai inadimplir ou não, se a transação do cara é fraudulenta ou não, se o cara está doente ou não, se o cara tem Parkinson ou não, cara, todos esses exemplos que você já viu aqui no canal Ciência dos Dados. Beleza? Cara, que massa! Finalizamos aqui o seu primeiro modelo, a sua primeira máquina preditiva com regressão linear simples. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se realmente ele fez sentido para você e está te dando ali um norte, tá quase que nenhum radar te direcionando passo a passo nesse conteúdo rumo à ciência de dados, eu peço que você comente nesse vídeo, marque, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser, compartilhe aí na sua timeline, mostra que você está aprendendo ciência de dados e faça esse conteúdo chegar a uma quantidade maior de pessoas que podem se utilizar desses conhecimentos para evoluir na sua carreira e quem sabe até se tornar um cientista de dados também. Beleza? Que massa, muito obrigado. Deixo aqui os links para que você possa seguir no YouTube se você ainda não segue, para você buscar aqui cursos gratuitos no portal. A gente tem curso de SAS, de R, de Python. Você pode simplesmente clicar aqui no link do Ciência dos Dados e ir lá no YouTube, lá no portal, lá no Instagram, no Facebook, pegar esse script no nosso canal no Telegram e mais aulas como essa é só você clicar aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço. Tchau, tchau.